Olá, pessoal, boa noite. Vamos à nossa segunda noite do workshop. Se vocês me acompanharam ontem, a gente vai dar continuidade, vamos lembrar algumas coisas que a gente já falou, vamos falar muitas coisas novas. Para quem não falou, se inscreve, pede o acesso para a aula de ontem, essa aula também fica gravada, vocês vão poder reassistir. Porém, a gente vai falar muita coisa nova, vamos fazer muitas adições ao que já foi falado. Então, vamos dar início aí ao segundo dia do workshop Transformação do Sorriso com Facetas de Resina. E a nossa ideia hoje é falar sobre as possibilidades de transformação do sorriso utilizando as facetas de resina. Eu não tenho a pretensão de achar que vou conseguir falar sobre todas as possibilidades, porque é um mundo, né? A gente tem inúmeras aplicações. A ideia é abrir os olhos de vocês, é sensibilizá-los para que vocês possam identificar aonde aplicar a técnica, porém, cada um de nós vai ser sensibilizado em contextos diferentes, porque são muitas as aplicações, tá? Eu fui aplicando, vendo as possibilidades das facetas guiadas na minha vida conforme eu fui utilizando-a, e isso facilitou muito o meu dia a dia clínico, para ser bem sincera com vocês, e de muitos colegas meus que já passaram por esse processo. E eu acredito que vocês, tendo o conhecimento da técnica, vendo as possibilidades, consigam ver ainda mais possibilidades para que a gente possa aplicar. Mas vamos à nossa segunda noite do workshop, onde a gente vai trazer muitas novidades. Aguardem, acompanhem, interajam. E eu vou iniciar compartilhando aí a minha tela com vocês, para que vocês possam ter acesso ao material que a gente preparou especialmente para essa noite do workshop. Tá certo? Então vamos lá, todas as possibilidades de transformação do sorriso com facetas de resina. Então a gente está no meio do processo, né? A gente começou ontem, onde a capa era um ensinamento, né? O início, o planejamento, como é que é a técnica, qual é mais ou menos o passo a passo, como é que estratifica, dá para estratificar, dá para opacificar. Ok, hoje a gente está no meio. Quais são as possibilidades? Aonde eu consigo chegar com a técnica? E aí a gente vai mostrar bastante coisa e amanhã a gente vai, de uma forma mais leve, sedimentar esses conhecimentos e fechar o nosso workshop, né? As nossas lives sobre o tema, tá certo? A ideia é que todo mundo saia com muitos novos conhecimentos, muitas trocas, que vocês façam conversas entre si sobre a técnica, que nos envie perguntas para que a gente possa compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Então, a gente vai tender a responder via stories muitas dessas perguntas. Aquelas que já nos foram enviadas, a gente vai estar respondendo, algumas das que a gente tiver acesso agora durante a live também, mas muitas delas vão ser respondidas via stories, porque a gente entende que a dúvida de um pode ser a dúvida de uma coletividade, tá? Então, vamos lá. A gente vai começar perguntando, né, se vocês assistiram a aula um e relembrando que quem não assistiu, é bom reassistir para que vocês assistam as 3 aulas e montem aí o quebra-cabeça do nosso workshop, né? E sigam aí essa linha de raciocínio. Tá tudo gravado no nosso canal no YouTube, que se chama Prótese na Clínica, mesmo nome do Instagram, tá? A gente tem uma série de aulas gravadas, algumas indo por um sentido, outras indo por outro, todas elas buscando sedimentar conhecimentos em vocês, tá? A gente entende que o conhecimento que não é compartilhado é segredo, como já diria o mestre Sequito, e a gente não pretende ter segredos aqui, a gente pretende compartilhar cada vez mais. E eu estou muito feliz, muito sinceramente, tá? Com a criação dessa comunidade de colegas com esse fim, né, com uma finalidade tão nobre que é o compartilhamento de conhecimentos entre todos, tá? Aonde, como eu disse ontem, eu aprendo com vocês, porque vocês, quando não têm a possibilidade de trocar comigo, me falando experiências de vocês, vocês me fazem aprender enquanto eu busco como ensinar ou busco informações para ensinar vocês. Então, esse é um mecanismo que me faz estar aprendendo mais, para me estimulando a ser melhor a cada dia para oferecer para vocês. E, da mesma forma, buscando os conhecimentos mais atuais, as melhores experiências clínicas e
outras experiências de colegas com quem eu compartilho, para compartilhar com vocês também. Então, isso me faz muito bem, tenho certeza que vai fazer muito bem para vocês também, e eu espero que seja uma noite muito proveitosa. Tá? Estou muito feliz com a formação dessa comunidade, desse grupo de colegas. É um projeto que eu iniciei lá atrás e que, por vários fatores, a gente acabou dando continuidade esse ano e que vem dando muito certo. Eu estou muito feliz por isso. Muito obrigada por fazer parte desse projeto. Então, a gente vai começar falando aí, né, mostrando um caso clínico, uma possibilidade, já que a nossa ideia é falar sobre possibilidade. A gente vai mostrar essa possibilidade do fechamento de diastemas de paciente com discrepância de Bolton, que é muito parecido com o caso de ontem. A gente já tinha conversado sobre isso, a gente mostrou ontem a possibilidade de estratificação, mas a gente volta mostrando com uma outra nuance para reforçar, porque é uma tendência muito grande, né? Quando a gente tem diastemas, fazer a resina guiada, já fazer de forma individualizada com as matrizes, porque simplifica muito a finalização do caso. Então, esse foi o aspecto inicial do caso, liberado pela ortodontia, porém com espaços entre os dentes, possuindo diastemas. E o nosso trabalho, né, foi realizar o enceramento. Se vocês observarem com a luz vindo de trás, a gente tem ali já o espaço da matriz, que a gente tinha inserido a matriz e tirado para mostrar para vocês onde ela vai ficar. As mesmas características que a gente conversou ontem do enceramento, né, que ele tem uma excelente individualização interproximal, tanto por cervical quanto pontos de contato e ameias, tá? Os términos, sempre que possível, em gesso, para a gente não ter excessos de resina nas cervicais. Texturização muito bem copiada, para a gente ter essa cópia na anatomia das restaurações definitivas, tá? E lembrando que a indicação das matrizes é para os casos que têm diastemas. Aqui, a inserção das matrizes interproximais já perfuradas. Eu estou falando de forma mais sintética, porque a gente já mostrou esse protocolo, tá? É para relembrar uma possibilidade. A confecção do índex híbrido com a barreira em silicone denso ao redor, criando uma moldura rígida para que esse conjunto deforme com menos facilidade quando a gente for compactar a resina em boca, facilitando aí a nossa reprodução de detalhes na anatomia das restaurações definitivas. Aqui o aspecto final, após a confecção do nosso índex híbrido, e aí a gente vai estratificar a dentina, tá? Esse caso tem um aumento incisal significativo, né? Tem o fechamento de diastemas nas interproximais, então ele precisa restabelecer um perfil de emergência mais próximo ao nível gengival. A gente começou estratificando a dentina, desenhando os mamelos. Na aula de ontem a gente falou sobre isso, mostrou um vídeo com algumas propostas de desenhos de mamelos, de estratificação, de quais resinas utilizarem. Voltem até lá que vai valer a pena assistir. A compactação do esmalte no interior do índex é muito importante falar que essa compactação precisa ser bem calma, onde você pressione bem o esmalte contra a face vestibular do nosso índex, evitando a incorporação de bolhas e sem ficar batendo muito assim na resina, para que ela não fique indo e voltando com a sua espátula e, consequentemente, formando bolhas nas camadas dessa resina que virá a ser a face vestibular, que copiará o esmalte das suas restaurações definitivas. Pronto esse conjunto, se a gente for fazer o aquecimento em banho-maria, a gente vai colocar em 2 saquinhos plásticos e levar numa banheira aquecida a aproximadamente 60 graus Celsius. Se a gente não for fazer em banho-maria, for aquecer num dispositivo próprio para o aquecimento de resina, como por exemplo Calset, Hotset, Retap, vocês vão o quê? Pegar esse conjunto índex e resina, colocar ali no interior do dispositivo, que é um forninho, para resina, né? Tampar o dispositivo e deixar ali também por 15 minutos. Então, todos os métodos vão aquecer a resina por 15 minutos. Um deles é por banho-maria, muito cuidado, não pode ter contato entre água e resina. E o outro é através de uma superfície aquecida própria para o aquecimento de resinas, tá certo?
Passaram os 15 minutos, imediatamente a gente vai pegar esse índex já com os dentes prontos, com passado o adesivo, tudo seco, tudo pronto para fazer as restaurações. A gente vai levar o índex imediatamente em boca o mais rápido possível, para que ele não perca calor e essa resina ainda esteja bastante aquecida. E depois a gente vai fazer vibrações para que os excessos de resina escoem pelos furinhos, pelos buracos que foram criados na face vestibular, com o objetivo de diminuir a quantidade de excessos ali no tecido gengival. Em seguida, a gente vai polimerizar, só que como a gente falou ontem, a gente está polimerizando através de uma barreira. Então, a luz que vai chegar no na nossa resina, ela tem uma menor intensidade que foi perdida pela distância, né? Pelo aumento da distância entre a luz e o dente. E, além disso, pela presença de um anteparo, que é um silicone transparente, que vai estar ali interpondo o fotopolimerizador e a nossa resina, que vai mudar aí o índice de refração dessa luz. Este foi o aspecto logo após a remoção do índex, tá? Ele está com bastante excessos ainda, a gente vai tirar esses excessos, existem protocolos que nos facilitam aí na remoção desses excessos. E aí, depois de começar com uma lâmina 12, tirando tudo, partir para as diamantadas, tarja vermelha, tarja amarela, multilaminadas e utilização de pastas de polimento, tiras interproximais, a gente vai chegar aí nas nossas restaurações definitivas, já com aspecto de dentes naturais, dentina estratificada, camada de esmalte, tudo muito bem reproduzido. Tá? Aqui o aspecto imediato, né? Pós-operatório imediato, os dentes ainda com as manchinhas brancas, denotando que ficaram um tempo isolados, né? Há uma desidratação e aparecimento de manchas quando o paciente tem essas manchas em boca. Aqui o aspecto do paciente após a finalização de acabamento e polimento. O novo sorriso do paciente já com os diastemas fechados também, pós-operatório imediato. Aqui um exemplo, né, da cópia da textura do nosso enceramento que foi feita, né, e uma comparação entre os dentes superiores que são resinas e os inferiores que são dentes. E aí vocês podem ver, ó, cópia autenticada. O enceramento foi para a boca, tá igualzinho, tá exatamente da mesma forma que a gente se propôs a fazer, tá? Essa é a técnica utilizando a resina termocompactada em uma de suas nuances. Nesse caso clínico, a gente tem muitas possibilidades. Como o nosso workshop está muito voltado para as facetas de resina, que é o nosso alvo nesse primeiro momento, para que depois a gente possa evoluir para semidiretas, reabilitações, dentes posteriores, overlays, enfim. A gente vai focar nas etapas clínicas que abordam as facetas em resinas. Porém, a gente vai mostrar as outras possibilidades da técnica que foram aplicadas nesse caso clínico, tá bem? Porque foi uma reabilitação extensa, envolveu uma equipe multidisciplinar, onde a parte periodontal foi realizada pela equipe da DK Sorrisos, o Sérgio Kahn, Alexandra Dias, a participação da Marcela Kahn. A parte restauradora, tivemos eu e o professor Sequito atuando nesse caso clínico. A parte de Hoff, a paciente também fez a harmonização orofacial, teve a doutora Paula Média, a doutora Adélia Toni, então foi um time multidisciplinar voltado para a reabilitação do sorriso dessa paciente. E vocês vão ver que a gente tem muitas possibilidades, tem nuances da RTC e outras nuances de outras especialidades, fazendo com que esse sorriso fosse completamente transformado. Então, essa paciente nos procurou inicialmente, se queixando de muita sensibilidade. Ela tinha um lado onde ela conseguia mastigar, ela tinha alimentos que ela não podia comer porque eram muito sensíveis. Se vocês observarem, o sorriso dela era muito gengival. E isso já vinha progressivamente evoluindo ao longo dos últimos anos. E ela veio querendo transformar o sorriso e transformar a sua vida também, porque ela tinha uma autoestima muito prejudicada pela insatisfação com o seu sorriso. Então, qual foi o plano de tratamento para ela? Se vocês observarem aí na parte direita da tela, a gente tem aí o workflow da RTC dividido em etapa 1, 2 e 3.
Aonde a etapa 1 consistiu na reabilitação dos dentes posteriores e inferiores, que foi realizada de forma direta com tabletops, né, com laminados, com restaurações oclusais em resina, e a parte anterior que foi realizada com facetas de resina. A gente vai focar nas facetas de resina, que é o objetivo do nosso workshop. Mas já compreendo que os posteriores tiveram aí esse aumento de dimensão vertical, essa cópia da anatomia oclusal realizada também com a RTC. Nos dentes superiores, como tinham muitos desgastes e era um volume muito maior de resina, nós optamos por fazer essas resinas de forma semi-direta. Ou seja, nós fizemos utilizando a RTC, só que nós fizemos primeiro no modelo, deixamos tudo pronto e depois cimentamos essas oclusais posteriores e palatinas anteriores em boca, tá? Então, RTC semidireta tanto nos superiores posteriores quanto nas palatinas, que também tinham sido desgastadas por biocorrosão. No terceiro passo, o que que nós fizemos? RTC direta nos ânteros superiores, onde a gente opacificou um pouco o substrato para diminuir o contraste entre as áreas que tinham suporte de dentina e as áreas que não tinham, e a compactação da nossa resina vestibular com resina de esmalte. Então, workflow com diversas possibilidades da resina termocompactada, especialmente para vocês assistirem, mas a gente vai focar nas facetas, que é o nosso objetivo dessa noite. Tá? Então, essa paciente foi submetida à cirurgia periodontal, como a gente falou, com a equipe da DK Sorrisos. Em seguida, ela retornou para a gente, já após o período de cicatrização. Nós fizemos todas as restaurações oclusais posteriores e inferiores e partimos para a reanatomização antero-inferior. Aonde? A gente copiou a nossa anatomia do enceramento através de um índex palatino para estratificar essa dentina, porque a gente tinha aumentos incisais bem importantes. E aqui vocês veem que há necessidade da gente restabelecer esses mamelos dentinários para que a gente tenha uma transição mais semelhante a um dente natural, uma nuance restauradora, né? Um aspecto restaurador mais natural do que se nós colocássemos só esmalte. Se a gente colocasse só esmalte, o que que a gente conseguiria ver? Até aqui nós teríamos um fundo com dentina, ou até aqui, até onde tem suporte, e dali para cima a gente ia ter o quê? Uma restauração muito mais translúcida, porque a gente teria só resina de esmalte. E aí, o que que eu costumo falar que isso me lembra, né? Isso me lembra camisa de time. Por quê? Camisa de time a gente tem, ó, uma cor, tudo listrado, né? Uma cor, outra cor, camisa listrada mesmo, aonde a gente tem maior translucidez em uma cor, maior contraste, menor no outro, tá? Então, esse seria o aspecto se nós não tivéssemos estratificado, ficaria completamente artificial. Quando a gente estratifica e faz o fundo de dentina, o que que a gente está fazendo? A gente está dando nuances de dente natural. A gente está fazendo uma transição entre o término do suporte de dentina e o esmalte muito mais natural e semelhante com o que a gente tem na boca. Então, assim foi feito, tá? Com base nesse índex palatino, nós fizemos a estratificação da dentina, utilizando uma resina A2 de dentina, que nesse caso foi a Empress Direct. E em seguida, nós fizemos a compactação do esmalte vestibular, tá? Para quê? Para copiar a anatomia do nosso enceramento utilizando o nosso índex que já tinha sido realizado previamente. Sendo assim, a gente tem aqui na etapa 1 o reestabelecimento da anatomia oclusal, que se vocês observarem aqui, foi restabelecido. Em seguida, as facetas vestibulares em resina e tudo reproduzindo um fluxo que copia o enceramento, tá certo? Então, a cópia do enceramento diretamente para a boca, utilizando resinas convencionais, com consistência de massa, aquecidas para copiar melhor essa anatomia, porém, um material consagrado para restaurações definitivas. Em seguida, nós partimos para o arco superior,
Como a gente conversou, a gente tinha um modelo de gesso da paciente, né, com o aspecto dessa palatina em boca, que era muito desgastada, uma combinação, na verdade, de biocorrosão e bruxismo, diurno e noturno, ela fazia as duas modalidades de bruxismo. E aí nós optamos por fazer essas restaurações de forma semidireta. Então, nós pegamos, produzimos os mesmos índices transparentes, fizemos primeiro sobre o modelo de gesso para depois preparar essas peças e cimentar em boca. Com isso, a gente tem um melhor controle de excessos, a gente tem uma polimerização melhorada, a gente pode fazer um termoprocessamento dessas peças depois da fotopolimerização, fazendo com que essas peças fiquem melhores convertidas, aumentando a sua resistência mecânica para que elas possam suportar melhor os desafios mastigatórios que essas áreas exigem. Além disso, nós fizemos aí também as restaurações palatinas. Como a paciente tinha biocorrosão, ela tinha uma face palatina altamente desgastada, dissolvida pelo ácido, combinado com o atrito mecânico causado pelos bruxismos diurno e noturno, como a gente já conversou. Em seguida, a gente partiu para a cimentação, tanto das peças posteriores como das peças anteriores, tá? Que basicamente a gente precisa condicionar o esmalte, aplicar o adesivo, fotoativar o adesivo. Na peça, a gente faz um jateamento com óxido de alumínio na superfície que será cimentada, seguida de lavagem, a gente seca, aplica o silano e evapora o silano, né, jato de ar, deixa ele na presença de calor durante 1 minuto. E aí, em seguida, o que que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o adesivo e polimerizar para em seguida fazer a nossa cimentação. Como essas peças tinham uma espessura fina, nós utilizamos um cimento fotopolimerizável, ou seja, um cimento que não tinha parte química na sua polimerização. Ele era polimerizado única e exclusivamente pela luz, porque essas peças tinham uma espessura muito fininha e isso nos dá um tempo maior de trabalho para posicionar essas peças e restabelecer corretamente os contatos interproximais e alturas palatinas, tá? Então, nós individualizamos esses dentes, preparamos essas palatinas e fizemos a cimentação com o Variolink Static LC, que como o LC já diz, Light Cure, é um cimento fotopolimerizável, tá? Aqui o aspecto das restaurações após a cimentação, as peças, né, posicionadas, né, mas isso nos dá muito tempo para tirar os excessos. Aqui ainda está com vários excessos, aqui para a gente posicionar melhor, excesso, tudo isso a gente consegue fazer com calma, porque eu estou trabalhando com cimento que é foto, ele só vai polimerizar a hora que eu aplicar a luz, tá certo? E se vocês observarem, o que que nós fizemos aqui? Como nós aumentamos essa altura incisal, a gente já aumentou com uma resina de dentina e desenhamos os mamelos para que esses incisivos já ficassem prontos, e canino, né? Para a gente depois só compactar a resina vestibular com esmalte e finalizar o caso, tá? Também com resina guiada. Então, em seguida, depois de cimentadas as palatinas, a gente partiu para vestibular. As vestibulares eram em esmalte, então, mesmo utilizando um adesivo autocondicionante, os adesivos autocondicionantes são autocondicionantes para a dentina e não são para o esmalte, então a gente precisou fazer um condicionamento ácido prévio. A opacificação, a aplicação de um opacificador, por quê? Para suavizar essa transição entre dentina e resina, mas é uma camada muito fininha, para que não fique aquele aspecto granuloso, tá? A gente utilizou o Empress Opaque, que a gente já conversou que não é o pigmento white, é o Empress Opaque, o opacificador. Em seguida, a gente compactou a resina no interior do índex, como a gente já falou, com muita calma, evitando a formação de bolhas. Essa etapa foi aquecida utilizando o banho-maria. Então, esse índex foi colocado na sacola plástica, levado em banho-maria a 60 graus Celsius por 15 minutos. Em seguida, imediatamente, esse conjunto foi tirado do banho-maria, posicionado em boca.
Foram aplicadas as vibrações com o dispositivo vibrata por 3 a 5 segundos. É só fazer, ó, sobe e desce em cada dente para facilitar o escoamento dos excessos de resina, seguidos pela fotoativação, tá? Inicialmente 20, 40 segundos por dente, depois tira o índex e complementa 60 segundos por dente. Depois a gente remove o nosso índex, parte para as etapas de acabamento e polimento, né? Acabamento com nossa lâmina 12, as nossas pontas diamantadas de tarja vermelha e tarja amarela, finalizando com a ponta multilaminada que já vem no kit 5048 da Jota, que é para acabamentos de resinas compostas, é voltado para RTC. Por último, aquela dica maravilhosa, né? Polimento das restaurações. A gente tende a usar bastante as DIFs espirais, começando pela amarela, terminando com a branca. Em seguida, pastas de polimento, que foi a Diamond Polish de 1 micrômetro, finalizando com a de meio micrômetro. A gente leva essas pastas em boca com feltro, sempre lembrando de trocar o feltro entre uma pasta e a outra, porque uma é mais abrasiva e o feltro fica sujo. Senão a gente vai acabar passando quase que a mesma pasta 2 vezes. E depois a utilização do Superfloss para levar essa pasta nas interproximais e facilitar o acabamento interproximal, que essa é uma dica muito importante que a gente compartilhou esse final de semana que acabou de passar. Uma aluna tinha perguntado, uma dica de acabamento de resina. Perdão, uma dica de polimento de resina. E a gente entende que as interproximais e cervicais são as regiões que mais falham nas restaurações definitivas, onde o paciente mais reclama que escureceu, que eles querem que melhore e que a gente não consegue levar as borrachas até lá. Então a gente leva pasta de polimento, deixando os dentes com resíduos de pasta de polimento e aplicando com o superfloss, né, movimentos de vai e vem, para que essa pasta penetre nas interproximais e promova aí esse polimento dessa região tão crítica para as restaurações. Aqui mais uma vez, ó, o aspecto inicial com muitos desgastes palatinos. Vocês veem, ó, ilhas de amálgama caracterizando a biocorrosão, porque o dente desgastou, mas o material restaurador não. Aquele aspecto de término de esmalte, dando a entender que o esmalte foi dissolvido, mas que ficaram algumas regiões como se fosse um preparo para a faceta, porque o esmalte é mais mineralizado, tem uma maior resistência ao desgaste por dissolução do que a dentina, que tem menos minerais. Aqui o nosso enceramento e a cópia do nosso enceramento em boca nas restaurações da paciente. Então, aqui o caso inicial, o aspecto após a finalização, com várias nuances, várias possibilidades da resina termocompactada. E aqui um outro casinho mostrando estratificação mais uma vez, só que uma estratificação diferente. Nesse caso, a gente não fez utilizando a matriz, né? Esse era o aspecto inicial da paciente. Nós fizemos aí a remoção das resinas, trocamos, fizemos a adesão. Iniciamos com a concha palatina, realizada com a Trans 30 para ser bem translúcida e nos possibilitar aí uma excelente passagem de luz. Depois utilizamos a Tetric N-Flow, né, cor A2, para esculpir aquela resina. E essa aqui é uma dica clínica infalível, pessoal. Fez concha palatina, injeta resina fluida entre a concha e o dente, tá? Para já promover essa união. Senão, quando vocês forem soltar o índex palatino, muitas vezes a concha vai vir junto, tá? Denotando o insucesso aí da união. Em seguida, com a Tetric A2, a gente restaura essa dentina, reproduz aí os mamelos, e vocês vão ver que nesse caso não tem muito espaço para a gente fazer toda aquela estratificação que a gente conversou na aula passada, então vai ser basicamente a escultura dos mamelos, aplicação de corante, que a gente também tinha conversado na aula passada, que a gente pode colocar aqui na incisal corante azul e violeta. Para quê? Para fazer aquele aspecto deepfake, certo? Que pode ser com azul, pode ser com violeta.
ou pode ser com o cinza. Em seguida, a gente pode fazer mini cracks, que é simular como se o paciente tivesse trincas aqui na incisal, porque muitas pessoas têm, elas não devem ser simétricas, porque a gente nunca vê fraturas exatamente no mesmo lugar. Então, vocês precisam tomar cuidado na reprodução dessas mini cracks para ficar bem natural, para elas serem bem fininhas e darem só o efeito de que tem uma trinca ali mesmo, né? Pode ser feito o efeito halo aqui na incisal, tanto com corante branco quanto com resinas do tipo BLL, BLXL, que a gente faz uma minhoquinha e coloca ali na incisal como se fosse um bigode, tá? Então aqui os corantes disponíveis aí, isso de uma marca comercial, vocês têm outras marcas que também comercializam corantes. Esse exemplo é o da Ivoclar, mas vocês têm outras possibilidades, tá? Esses são os corantes. Esse daqui, né, o marrom, o ocre e até mesmo o honey, que são esses três aqui, eles são mais voltados para os dentes posteriores, para a gente fazer sulcos pigmentados, né? Aqui o cinza, o violeta e o azul, mais para fazer aquele efeito deep fake na incisal. E o branco, que não é o pacificador, esse aqui é corante, que é para a gente simular trincas, manchas de fluorose que o paciente eventualmente tem e que você precise reproduzir no contralateral, e por aí vai. Depois de feita a nossa etapa de estratificação, nós vamos compactar a resina na face vestibular dos dentes, tá? Isso no nosso índex híbrido, na cópia do nosso enceramento. Para quê? Para copiar o molde e levar para a boca. Mesma coisa que a gente já falou. Em seguida, compactar em boca, aplicar a vibração com o dispositivo vibrata, fazer a fotoativação, e é muito importante que esse fotoativador seja polywave, ou seja, tenha comprimentos de onda tanto da cor azul quanto da cor violeta. Eu chamo muito atenção para isso nos meus alunos, porque a gente compreende que para fazer restaurações estéticas e trabalhar com resinas de dentes clareados, muitas vezes a gente vai ter a presença de diferentes fotoiniciadores e que alguns deles vão precisar dos comprimentos de onda na cor violeta para serem sensibilizados. Então, se eu tiver um foto que só tenha comprimento de cor azul, eu vou diminuir aí a eficácia da minha polimerização. E resina menos polimerizada desgasta mais, pigmenta mais, risca mais e diminui o seu tempo aí de sucesso e longevidade. Aqui o aspecto logo após a remoção do índex, ainda com os excessos em boca, a remoção dos excessos, mostrando essas incisais bastante caracterizadas, as interproximais bem divididas e a cópia do enceramento mesmo realizada em boca. Ó, a mesma coisa, o aspecto das incisais e das interproximais muito bem copiadas nesse presente caso clínico. E basicamente, pessoal, qual a mensagem que fica? Hoje a gente viu várias possibilidades: opacificar, semidireta, direta, cimentando, posterior, anterior, palatina. Apesar da gente estar focado no workshop de facetas de resina, a gente viu que existe um mundo de possibilidades com a resina guiada e com as facetas de resina, de combinações. A ideia é sensibilizar os olhos de vocês. Eu espero que a gente tenha conseguido fazer isso, tenha mostrado que seguindo esse protocolo, seguindo esse passo a passo, você vai obter um sorriso harmônico e fiel na boca dos seus pacientes. E que é aquela pergunta, eu falei isso ontem e a gente acaba trazendo isso hoje mais uma vez porque é muito comum. Aconteceu hoje no consultório? Alguém te procurou para fazer facetas de resina e você não se sentiu seguro do resultado que ia entregar? Era um caso maior e aí você falou, poxa, eu não vou fazer isso em resina, é muito cansativo ficar sentado esculpindo tantos dentes. Isso aí é melhor fazer em cerâmica, desgasta logo. Já aconteceu com você? Você está lembrando desse caso? Tá aqui uma possibilidade de você aplicar a técnica. Se você já tem alguém para fazer, rechama esse paciente, repensa a possibilidade de fazer facetas em RTC e vamos juntos seguindo nesse fluxo para a gente otimizar aí
a técnica utilizando as facetas de resina, levando ela para o seu dia a dia e facilitando o teu dia a dia clínico. Tá? Eu aproveito para apresentar a nossa mentoria em facetas de resina, aonde a gente vai falar das facetas unitárias às facetas múltiplas. A gente tem uma série de hands-on, a gente tem uma carga horária muito boa de hands-on, onde eu mostro cada etapa para vocês, como se eu estivesse ali do seu lado fazendo, e você vai fazer e vai me mostrar. Eu acompanho com fotografias, tem inclusive um módulo só de fotografias para você fotografar com câmera profissional e com o celular. Mostro como é mockup, tenho hands-on de mockup, tenho hands-on de confecção do índex, dos diversos tipos de índex. Tenho hands-on de facetas de dentes escurecidos, estratificadas, unitárias, múltiplas, aumentos significativos, grandes de borda incisal, aumentos menores. Vocês vão treinar tudo isso, além de todo o background teórico, que é bem vasto para que vocês possam ir de forma bem didática e leve, assistindo e aprendendo a fazer e praticando. Tá? Além disso, a gente conversa muito sobre casos clínicos, os alunos compartilham suas experiências. A gente tem um grupo nosso onde a gente está ali o tempo todo trocando e facilitando para que você comece a fazer os seus casos clínicos, a levar essa realidade para o seu consultório. Então, o objetivo é te tornar capaz de planejar a transformação do sorriso dos seus pacientes para que você realize 6 ou mais facetas de uma só vez, sem precisar esculpir, tornando esse fluxo bem mais simplificado, bem mais rápido para o seu atendimento com o seu paciente. Tá? Não estou dizendo que é rápido, tipo, piscar de olhos, porque são restaurações estéticas, demandam um tempo clínico, mas é bem mais rápido do que a estratificada. Dessa forma, você tem previsibilidade de resultados, obtendo a forma e a textura fiéis ao planejamento, tanto nas restaurações unitárias quanto nas múltiplas. Você será capaz de fazer simulação clínica mockup, a gente tem aula, a gente tem hands-on, vocês vão ver em vídeo como fazer, dicas para tornar esse procedimento mais rápido, melhor, para remover com maior facilidade. Realizar restaurações tipo facetas de elementos isolados com estratificação múltiplos, mascaramentos de substratos, facetas múltiplas com acréscimos só de esmalte, com acréscimos de esmalte e dentina, com estratificação, com os índices individualizados com essas matrizes interproximais. Vocês vão aprender a fazer essas matrizes através de vídeos que vão estar ali do seu lado. Você pode ir fazendo cada etapa, dando pause, vendo de novo, e vocês vão mostrar isso. Eu vou dar dicas para vocês de como aprimorar, se já está legal. Enfim, é tudo de uma forma muito ativa e participativa. Então, por isso, não é mais um curso, é uma mentoria. A gente tem um acompanhamento personalizado para você, para que você consiga implementar essa técnica na sua clínica com segurança. Além disso, a gente tem uma mentoria, né, uma participação ativa durante 3 meses em um grupo exclusivo do curso no WhatsApp, onde a gente está se comunicando ali diariamente, trazendo novidades e muitas trocas sobre a técnica. A gente tem um programa de laboratório à distância para que você tenha práticas e consiga exercitar bastante todas essas possibilidades que a gente está se propondo em relação às facetas de resina. A gente tem aulas quinzenais ao vivo, que são justamente para o acompanhamento de trabalhos de vocês e novidades, detalhes, para que a gente possa estar conversando e trocando frequentemente, tá? Não é aquele curso que a gente coloca e vai, agora só assiste. Não, a gente está ali sempre juntos, tendo encontros, tirando dúvidas e uma mentoria mesmo, né? E orientando os alunos sobre qual a melhor forma de trabalhar. 4, todas as aulas estão gravadas e foram demonstradas por mim mesma, tá? Além disso, a gente tem algumas aulas bônus, entre elas a aula de intercorrências, que é com a participação do querido parceiro na técnica, que é o professor Sequito, tá? A gente tem uma comunidade exclusiva no Facebook, que é para discussão de casos clínicos, a gente mostra casos,
A gente mostra trabalhos realizados e a gente vai fazendo muitas trocas exclusivamente nessa comunidade, que é só nossa, é fechada, outras pessoas não assistem. E a gente está com uma condição super especial por poucos dias, tá? Então, agora que a gente viu várias possibilidades, eu apresentei essa mentoria para vocês, eu gostaria de contar que a gente está com essa condição que é super especial, somente esses dias, e que se você veio até aqui com a gente, se você se identificou e tem a vontade de continuar, de entrar para esse grupo super seleto e fazer parte do grupo de mentorados, esse é um momento chave, porque a gente está com um trabalho bem voltado para isso e com condições especiais, tá? Não percam amanhã a aula 3, onde a gente vai mostrar mais um caso clínico inédito, com o seu passo a passo sendo demonstrado, para vocês relembrarem de uma forma bem leve, sedimentarem os conhecimentos e tentarem aí implementar, fazer parte desse grupo e começar a fazer de uma vez na clínica, tá certo? Então, vamos amanhã relembrar esse workflow que a gente já conversou. Eu espero que tenha sido uma noite muito enriquecedora para todos vocês. Tenho certeza que foi também para mim. Eu tive muitas perguntas, eu tenho sempre perguntas de pacientes e principalmente de alunos, né, de possíveis mentorados ou de ex-alunos que são relacionados à técnica, e eu tentei já ir colocando essas respostas, essas perguntas, né, as respostas dessas perguntas que eu recebi ao longo da aula. Porém, quem tiver perguntas para fazer, pode colocar aqui, pode mandar pelo @prótese na clínica. A ideia é que a gente consiga compartilhar essas respostas via stories. Por quê? Justamente para a gente conseguir engajar nessas dúvidas, para que a gente consiga que mais pessoas tenham acesso a essas dúvidas e tenham respostas. E vão juntando as pecinhas do quebra-cabeças para conseguir aprimorar a técnica e incorporá-la de uma vez no dia a dia clínico. Tá certo? Dia 2, muito bem, todo mundo aqui junto de novo. Eu espero que amanhã vocês estejam aqui novamente. Quem gostou das aulas, compartilhe com algum colega que queira falar sobre o tema, que vocês saibam que gostem, ou que quer iniciar tratamentos estéticos com facetas de resina. Eles têm a possibilidade de assistir as aulas que já foram dadas e de dar continuidade aí amanhã com a aula 3, onde a gente vai deixar tudo bem fechadinho, tá bom? Muito obrigada. Até amanhã. Se você veio até aqui, vem amanhã também que vai valer a pena. E uma excelente noite para todos.